Olá, galerinha do nono ano, tô aqui de novo. Conforme eu coloquei no grupo da Venezuela, eu tô com essa folhinha aqui que foi o material complementar que a prefeitura passou pra gente. Bom, como é que eu vou fazer com isso? Se você quiser, não precisa imprimir. Se você puder imprimir, legal. Eu prefiro. O meu tá aqui bonitinho, eu prefiro eu não gosto muito de olhar, de ler no computador. Então, quem quiser fazer isso, quem quiser ler no computador também, não tem problema nenhum. O importante é que olhem e façam isso. Aqui já começou a entrar um pouquinho na matéria do segundo bimestre. Então, mantendo-se a quarentena, no próximo vídeo eu já vou olhar a matéria do segundo bimestre. Peço que olhem, não isso aqui. Isso aqui eu vou marcar as páginas. A apostila, a matéria do segundo bimestre, está marcadinho para vocês. Porque eu já vou começar com a matéria do segundo. Bem assim, uma introdução, entendeu? Nada muito radical, mas pelo menos para a gente começar a ter acesso à matéria do segundo bimestre. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena. O que eu sei é que o número de casos em Campo Grande está aumentando, não é à toa que o prefeito fechou o calçadão. As pessoas acham que é brincadeira e se isso não tem, é nada de brincadeira. Não tem mesmo. Bom, então vamos lá. Página, assim, lembrando, a correção está no final do caderno. Então, eu faço o vídeo para vocês terem uma coisa mais, que não adianta só olhar a correção, tá? Aí você fala, errei por quê? Então, eu acho que com vídeo fica melhor. Se tiver alguma sugestão, manda para mim também. Bom, ele está falando, página 11, número 1, da estrutura do átomo. Que partículas formam o núcleo do átomo? O núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons. Prótons são as partículas com carga positiva e nêutrons são aquelas que não têm carga. 2. Qual é o nome da estrutura que forma a eletrosfera? Eletrosfera, como o próprio nome diz, ela é formada por elétrons. A 3. Podemos afirmar que um átomo é neutro quando seu número de prótons é maior que seu número de elétrons. Qual o erro nessa afirmativa? Gente, um átomo é neutro quando o número de partículas com carga positiva é igual a de partículas com carga negativa. Então, ele é neutro porque ele não tem carga. 3 e menos 3 dá zero. Então, o que está errado é isso. O átomo é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. 4. Podemos afirmar também que pregos de ferro são constituídos de vários átomos do elemento químico ferro, que é o Fe. 5. Ainda existiria mudar o tipo de átomo, ele está falando aqui. Isso significa que se você mudar o tipo de átomo, elemento químico ou número de átomos, você estará mudando a molécula. É isso mesmo. Aí ele pergunta: ainda existiria molécula de água se você pudesse remover um átomo de hidrogênio, por exemplo? Não. Por quê? Porque a característica da molécula de água ela é ser formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Se eu tiro isso aí, eu já mudei, não é mais a molécula de água. Lembra que eu falei que se eu colocar um 2 aqui, virar água oxigenada? Já não é mais água. Então, se você mudar alguma coisa aqui, não vai deixar de ser água. A 6. Sabendo que cada esfera tem um quadrinho aí, representa um átomo e o elemento químico está relacionado à cor da esfera, escreva quantos átomos, elementos químicos e moléculas encontramos no modelo abaixo. Bom, cada bolinha representa um átomo, é só somar as bolinhas. No final tem 12 bolinhas, 12 átomos. Elementos químicos. Eu tenho a bolinha de cor azul, eu tenho a bolinha preta, a bolinha vermelha e eu tenho a bolinha branca, ou seja, eu tenho 4 cores diferentes. Cada cor representa um elemento químico, eu tenho 4 elementos químicos diferentes. Molécula é o seguinte, quando eu junto, eu formo uma molécula. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Esse grupinho de átomos aí forma uma molécula. Vou dar um exemplo aqui. Peraí. Essas duas pintadinhas aí de azul são uma molécula. Aí uma que tem 2 de preto e uma branquinha representam outra molécula. Quando eu junto, eu formo uma molécula diferente. Bom, vamos lá para a página 12. Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico? Bom, qual é a identidade do elemento químico? Eu falei para vocês que era o número de prótons.
Então, o número de prótons vai caracterizar. Só o hidrogênio tem um tal número de prótons. Só o carbono tem um número. Cada um tem um número de prótons dele. É como se fosse a identidade dele. Eu não tenho a tabela periódica aqui, hoje eu não estou com ela, mas ele está perguntando como está organizada. A tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico. Do menor para o maior, vai aumentando o número atômico. Tem um textinho para vocês, e na 9 você tem que dar uma pesquisada. Olha só, leia o texto acima e descubra alguns elementos químicos importantes para a nossa vida, a partir das características apresentadas nas figuras. Depois escreva ao lado de cada elemento químico seu nome, símbolo, número atômico e o grupo de elementos químicos, se ele é metal, se ele é metal ou se ele é um gás nobre. Bom, base da molécula da vida é o carbono. Carbono, o símbolo dele é C, ele é um ametal e o número atômico dele é 6. A B, sal, que está presente no sal, ele deve estar falando do sódio. Símbolo atômico é Na. Lembrando, quando eu tenho duas, uma maiúscula e uma minúscula. O número atômico dele é 11 e ele é um metal. C. Lâmpada, que tem na lâmpada é o argônio. Argônio, o símbolo dele é Ar, o número atômico dele é 18 e ele é um gás nobre. Como é que eu faço isso? Vocês têm tabela na apostila, então vocês vão caçar esses carinhas na tabela periódica. Vão caçar e vão olhar o número atômico deles, que é o menorzinho. Computador, desculpe. Computador, o que tem nele é o silício, SI, que é o símbolo, número atômico 14, ele é um ametal. Que eu ia falar da E, porque quando eu olhei para a E, eu falei, eu não li o texto, né? A maioria das panelas é de alumínio. Mas ele está falando, como já tem alumínio em outra situação aqui, ele está se referindo ao ferro. Então, Fe, o número atômico dele é 26 e ele é um metal. A F, o que tem no osso? É o cálcio. Ca é um metal de número atômico 20. Isso aqui é pesquisa na tabela periódica, não tem jeito, vocês vão ter que caçar esses carinhos na tabela periódica. G, creme dental. O que tem no creme dental é o flúor. O número atômico dele é 9 e ele é um ametal. Bom, frutas e vegetais. Poderiam ter vários aí, né? Mas acho que ele está citando o potássio. O símbolo é K, o número atômico é 19 e ele é um metal. Muito bonitinho. Clorofila. O que tem na clorofila, palavrinha difícil de falar, né? É o magnésio. O magnésio que é um metal, o símbolo é Mg. Tá errado isso aí na correção, tá? Se eu não me engano. Ele colocou o símbolo diferente. E o número atômico é 12. Então, preste atenção que correção, às vezes eles cometem um equívocozinho aí. Se eu não me engano, é esse que tá errado. J. Desinfetante, geralmente ele fala do iodo, que o símbolo é I, o número atômico é 53 e ele é um ametal. Eu vou colocar aqui para não ficar embolado. O quadro é pequeno. Aí que entra o alumínio, um avião. Alumínio é Al, o número atômico é 13 e ele é um metal. Esse K saiu bonitinho, né? Para não falar o contrário. Joias, provavelmente ele está falando do ouro. Ouro é aurum, em latim. Ele é um metal e o número atômico é 79. Bom, vamos para
10. Olha ao seu redor. Essa aí é pessoal, né? Liste 5 objetos diferentes que você pode ver. No apagador, quadro, folha. Então, o que difere esses objetos? Geralmente cor, forma, são as principais diferenças que a gente vê nesses objetos. Bom, aí que a gente começa bem devagarzinho a falar da matéria nova. Vamos para 11. As ligações químicas ocorrem quando átomos de metal, hidrogênio e ametais. A gente vai falar na próxima aula direitinho como é que é essa troca ou esse compartilhamento de elétrons. Trocam ou compartilham um par de elétrons entre si e caracterizam o comportamento de novas substâncias. O que caracteriza o comportamento dos materiais ou substâncias? O que vai caracterizar é a forma deles, isso que a ligação química que acontece entre eles. 11. Complete o que falta. As substâncias que se formam pela capacidade dos átomos iguais ou diferentes se combinarem. O que acontece? Quando eu falo isso aqui, aconteceu uma ligação entre hidrogênio e oxigênio. Eles se combinaram. Quando eu faço... vou pegar outra aqui. Sal de cozinha, NaCl. Esses átomos se combinaram. Então, as substâncias se formam pela capacidade de átomos iguais ou diferentes se combinarem entre si, estabelecendo uma ligação ou uma ligação química entre eles. Bom, por que acontece essa ligação? Para eles ficarem estáveis. Para eles ficarem estáveis, aí já entrando na matéria do segundo bimestre, eu tenho as camadas de elétrons entre eles. Tem uma eletrosfera ali com as camadas de elétrons. A última camada tem que ter 2 ou 8 elétrons. Então, por isso que eles vão trocar ou compartilhar elétrons, para eles ficarem a última camada com 2 ou com 8 elétrons. Bom, quem não faz ligação química, quem se encontra sozinho na natureza, são os gases nobres. A gente vai falar aí depois. Bom, B. Os átomos se ligam para ficarem estáveis, ou seja, eles mantêm essa estabilidade com 2 ou com 8. Geralmente com 8, né? Porque 2 só tem o hidrogênio, e no caso do gás nobre, o hélio. 13. Que grupo de átomos aparece na forma de átomos isolados? Por quê? Bom, quem não se combina com ninguém são os gases nobres, porque eles têm a última camadinha completa, com 2 ou com 8. Então, eles se ligam para ficarem estáveis. O que dá essa estabilidade para eles? 2 ou 8 elétrons, principalmente isso aqui na última camada. Eu tenho um átomo qualquer. Eu tenho aqui o núcleo. Ao redor eu tenho os elétrons. A última camadinha tem que ter 2, principalmente 8 elétrons na última... 8 elétrons. Por isso que eles se combinam entre eles. A gente vai ver depois como é que acontece essa combinação e, principalmente, dar nomes a elas, que é o mais importante. Como ocorre as ligações químicas? Em que grupo de átomos elas acontecem? Bom, as ligações químicas acontecem quando eu tenho troca. Alguém doa um elétron para outro. Não é bem troca. Você tem um átomo vai doar um elétron para o outro, ou então eles vão compartilhar, dividir um par de elétrons. Então, isso acontece. Essas ligações acontecem entre metais, ametais, entre hidrogênio também, hidrogênio e ametais. Então, elas acontecem nesse grupinho. Em que grupo que elas acontecem? Hidrogênio, metais e ametais. Os gases nobres estão fora dessa brincadeirinha porque eles já estão estáveis, com 8 elétrons na última camada. Então, próxima aula, vamos falar de ligações químicas e explicar direitinho. Eu já adiantei como estava aí, Ele até fala isso. Em alguma parte ele fala em troca ou compartilhamento de elétrons. Aqui. As ligações químicas acontecem quando os átomos de metais, hidrogênios e metais trocam ou compartilham. Ele já fala isso, já introduz. Agora, vamos ver depois como que acontecem essas ligações e dar nome às ligações.
Então, só adiantando, só para vocês já se familiarizarem com os nomes. Eu tenho ligação iônica, eu tenho covalente e eu tenho a ligação metálica. A gente vai ver direitinho como que essas ligações acontecem. Em que grupo? Hidrogênio, metais e ametais. Gás nobre está fora dessa brincadeirinha porque eles já são estáveis. Bom, espero que tenham gostado. Se cuidem, estou com saudade de vocês. A gente fica com saudade de dar abraço, né? Pelo menos eu fico, mas por enquanto a gente tem que ficar cada um no seu quadrado, porque a situação está séria. Rio de Janeiro está enfrentando, assim, o mundo inteiro, mas assim, Rio de Janeiro e São Paulo a situação não está legal. Então se cuidem. Se for sair, evitem sair, mas se for sair, lembra da máscara. A máscara evita muita coisa. Eu sei que é chato, eu acho um porre de sair de máscara. Às vezes as pessoas não entendem o que eu falo direito, mas é uma proteção muito, muito importante. Evitem sair. Se for sair, por favor, usem máscara. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.